Agora eu vou conversar com a historiadora Ângela Liberati. Nosso assunto é a Revolução Constitucionalista de 1932. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Ângela, vamos explicar aos ouvintes e aos telespectadores o que foi a Revolução Constitucionalista de 32? Bom, foi uma revolução paulista, exclusivamente paulista, não teve a participação de nenhum outro estado, e que começou por oposição ao governo do Getúlio Vargas. O Vargas era gaúcho, ele liderou uma revolução que uniu vários estados do Brasil contra os paulistas. Os paulistas governavam o Brasil já há muito tempo, e o Vargas, então, quebrou esse ciclo, né, de domínio do estado de São Paulo sobre o país todo. E, então, a Revolução começa porque já existia uma resistência ao Getúlio Vargas, São Paulo, basicamente da elite paulista ao governo Vargas. Essa elite paulista era constituída por cafeicultores muito ricos, né, e que de fato dominavam a economia brasileira, mas que também usavam o poder político, isso já é antigo, né, usavam o poder político para se beneficiar economicamente. E essa elite perde o acesso ao poder político, perde o poder de editar leis que beneficiam os negócios do café. Então não foi uma luta somente pela ditadura do Vargas, mas foi uma disputa por poder mesmo. Não foi, porque em 1932, obviamente que o Vargas ele tem uma forma de governo autoritária desde o princípio. Mas o Vargas havia sido ministro do Washington Luiz, então existia aí uma composição. E até 32, essa ditadura do Vargas ela não estava bem configurada. O Vargas era um político tradicional que governava assim como todos os outros políticos tradicionais, né? É uma elite que governa, é o Estado que impõe tudo para a população, não existiam canais de acesso, né, dessa questão da cidadania que se discute hoje. Então não foi contra a ditadura do Vargas, mas obviamente, ao assumir o poder, o Vargas ele teve medidas autoritárias, como também os paulistas tinham. Por exemplo, desrespeitar a Constituição em vigência, ele havia perdido a eleição e ficou com o poder, não havia uma outra Constituição no lugar. Mas, por outro lado, o Vargas também estava fazendo coisas interessantes no país, coisa que nem os paulistas faziam, por exemplo, uma legislação trabalhista para o trabalhador urbano, não é? Os direitos trabalhistas que vão dar origem à CLT, eles começam em 1930 com o Getúlio Vargas. Criação do mínimo, inclusive, né? Exatamente. Ele começa uma estrutura, por exemplo, a criar a educação gratuita para a população em geral, assistência à saúde, coisa que os paulistas, quando governaram o Brasil, não fizeram. Mas a ditadura em si, essa mais rigorosa, com censura à imprensa, ela começa um pouco depois. Portanto, a Revolução não foi contra a ditadura, e sim contra alguns atos ditatoriais do Vargas. Pois é, a linha dura do Getúlio começou em 37 com o Estado Novo, é isso? Isso se legaliza em 37, já existia um pouco antes, mas era comum que os presidentes brasileiros fizessem isso, que controlassem, já havia ocorrido isso no período anterior. Então o Vargas não inaugura uma prática política nova, ele apenas organiza com eficiência essa prática. Tá certo. Ângela, obviamente a Revolução não foi bem sucedida porque o Getúlio ficou no poder até 1945. Mas que lições a gente pode tirar dessa Revolução de 32? Olha, ela foi uma revolução interessante porque ela de fato mobilizou o Estado como um todo. Por exemplo, o pessoal aqui de Araçatuba, já fiz pesquisa sobre isso, eles mandaram alimentos, caminhões para ajudar na Revolução. Mobilizou os paulistas no sentido de ajuda, inclusive doando joias, ouro e tal. O que foi eficientíssimo foi a mídia, né, trabalhando aí nessa revolução, e os paulistas aderiram. Todos os grupos, desde a elite que organiza, os partidos políticos e a população em geral. Agora,
foi uma revolução que não deu certo. Ela não deu certo, né? O Getúlio não se importou muito, ele tinha um controle muito grande do país e tinha um apoio da população. Isso que é fato. Então, a revolução, nos diários dele, que foram publicados há pouco tempo, ele escreve lá que São Paulo estava tendo problema, ele não houve uma preocupação federal com a revolução. As forças eram desiguais, né, as forças federais contra os paulistas. Agora, o que talvez a gente pudesse tirar, eu não penso que... Porque tudo isso é interpretação, né? Mas eu não penso que essa história da Constituição, porque ela é chamada de Revolução Constitucionalista, eu não penso isso. Eu penso que é a possibilidade da população se mobilizar quando algo se faz necessário. Pena que, nesse caso, a necessidade era de uma elite, que depois, quando a Revolução não deu certo, compôs com o governo federal. Foi isso que aconteceu. O Vargas continuou comprando café, queimando café, não é? Ele também sabia que a força econômica brasileira estava em São Paulo, então ele quer fazer essa transição do agricultor, do agrícola para o industrial, mas ele precisa dos paulistas. Tá certo, Ângela, o nosso tempo acabou, mas eu agradeço imensamente a sua presença aqui no Cidade Aberta. Muito obrigada, um ótimo feriado para você e até a próxima. Bom dia e bom feriado.